Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Nosso convidado de hoje é o irmão Douglas Alves, nosso irmão que há muitos anos vem fazendo o trabalho missionário que é chamado por Cristo e capacitado por Cristo também, né, irmão? Porque essa obra realmente é só o Senhor que pode nos sustentar, só o Senhor é que nos dá graça para podermos ir para outros lugares, para estar nas outras igrejas e estar auxiliando na obra. E eu gostaria que o irmão compartilhasse então conosco um pouco das suas primeiras experiências, né, na obra, nas missões, nas cidades onde nunca teve nada, teve que começar do zero. Como foi esse início, né, como missionário? Amém. Então, a primeira missão que eu tive, o chamado de Deus, né, foi para um grupo familiar na cidade onde eu morava, né? Então ali Deus já deu muitas experiências assim de exposição, né? Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida, na área da exposição, né? E naquela época a igreja se reunia num cinema, né? As reuniões eram num cinema. E eu lembro que numa noite Deus me deu uma visão de algo como duas chaves na minha mão, né? Achei estranho aquilo. Só que eu vi que quando eu recebi aquelas chaves eu joguei fora, né? Eu joguei fora como não quisesse aquilo, né? E no outro dia tinha o culto. E naquele dia eu me fechei, eu digo, eu vou subir na parte de cima do cinema e vou ficar quieto lá, porque alguma coisa Deus está querendo falar para mim, eu fugindo, né? E lá em cima eu senti de novo aquele anjo colocando de novo as chaves na minha mão, né? E eu fiquei quieto com aquilo, fechei a mão aí, né? Quando terminou o culto, o apóstolo olhou para mim e disse assim: Deus não tem falado contigo? Eu olhei para ele assim: tem falado comigo. E eu trabalhava aqui, né, lá em Cachoeira, né? No secular, a esposa também trabalhava. E aí um dia chegou uma pessoa de Santa Cruz que tinha tentado suicídio, né, com remédios. E quando eu vi aquela irmã, me chamaram, né, para orar por ela. E aí no outro culto que teve, Deus começou a curar aquela irmã, né? Aquela irmã olhou para mim e disse assim: irmão, estou jejuando e orando para te levar para Santa Cruz. Aí eu disse: olha, irmã, sai da carne, vamos invocar o Senhor, não é assim. Mas aquela coisa na minha alma ali para fugir da obra do Senhor que Ele tinha na minha vida, né? Porque quando a gente está na nossa cidade, a nossa alma se sente confortável, né? Mas talvez eu não esteja agradando o Senhor quando eu estou confortável, né, irmãos? Então, Deus começou a falar comigo através daquela irmã e eu fugindo. Aí um dia o apóstolo chegou em mim e disse assim: olha, se preparem que vocês vão para a missão, para Santa Cruz, né? Eu disse amém. Na hora eu meio quis relutar, né? Mas eu comecei a lembrar de todas as experiências que eu confiei no meu coração, né? E vi que todas deram problema. Eu digo, dessa vez eu vou desconfiar de mim mesmo e vou confiar nesse Espírito que está querendo me guiar, né? E fui, né? Só que eu era uma pessoa que eu não gostava muito da teoria, eu gostava tudo da prática, de escolas eu fugia, né? Eu era muito fujão, né, nessa área de participar das escolas, das ministrações, né? E fui para a missão, e lá eu não pensei que eu ia ser o presbítero, né? E aí vinha levitas de outra cidade, tocava, e aí eu ligava para a cidade, né? Quando que vai vir o líder, o pastor? Ele: não, são vocês aí. Irmãos, e aí começou numa garagem, né, a igreja, em Santa Cruz. E eu lá dentro de mim: Senhor, não deixa vir muita gente hoje.
minha visão estava bem distorcida, né? E aí quando eu fazia essa oração, o Senhor enchia, né? Uma vez eu tive que tirar até o sofá de dentro de casa. E era eu que não sabia o que ia fazer, né? Aí ligava para o apóstolo foi muito quebrado, né, comigo, né? Desde que nasci, né? E ele dizia assim: tu não escutou as escolas, tu não participou, agora tu vai ter que aprender de outra maneira, né? E ali Deus começou a me ensinar de uma maneira mais difícil, né, irmãos? Porque a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Porque aquilo que o Senhor levantou na nossa vida, tudo que Ele oferece, são oportunidades que a gente não pode perder, né? Para que a gente possa ser um instrumento afiado na mão do Senhor, né? Então, ali Deus começou a me dar experiências de igreja, eu não sabia nem o que era, né? Eu lembro que tinha dias que eu caminhava e olhava, eu estava numa casa assim, eu olhava para aquilo, a minha lógica não tinha nenhuma, eu digo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço ninguém aqui, não tem ninguém da minha família aqui. Não tem nada aqui que me sustente naturalmente, né? Me dê um conforto. Eu lembro que eu ia até uma esquina da casa que eu morava e voltar, de vez em quando chorava, não sabia por que estava chorando. E de repente Deus começou a me dar experiências assim tremendas, né? Que Ele estava no controle, né? Deus começou a me levar a visitas, né? E me usar como um vaso, né? Nesses lugares, a trabalhar muito em mim, né? Eu era uma pessoa cheia de regras, assim. O meu quarto, quanto muito a minha esposa podia entrar, né? Porque era tudo fechadinho, eu não gostava de que ninguém, era todo privado, né? Se não me avisassem que iam me visitar, eu fechava, né? Eu não atendia. Não me avisaram que iam vir, eu não vou atender. E ali Deus nos fez sair daquela casa porque encheu. A gente foi para um pavilhão maior, só que esse pavilhão ele era cru, né? Não tinha nada assim, era só uma salinha de aconselhamento. E naquela época os recursos da igreja eram difíceis, né? Para se levantar todas as coisas. E ali o dinheiro deu para a gente fazer uma peça inteira, que era a cozinha e o quarto, né? E começou a chegar missionários. E começou a chegar os pedreiros. E ali, né, não tinha mais privacidade, aquilo que eu gostava, né? Que o meu velho homem gostava. Então eu comecei a notar que Deus começou a quebrar tudo, né? Foi uma quebração total para mim poder ser usado por Ele, né, irmãos? Porque a gente não imagina o que tem dentro, né? E aí, com o passar dos dias, assim, eu senti que tudo Deus fazia, mas Ele queria acabar com coisas que eram do velho homem em mim, né? E eu dizia assim, no começo a gente não compreende quando Deus começa a quebrar a gente, né? Deus, tu quer me matar? O que eu fiz? Mas na verdade Deus quer nos libertar, né? De nós mesmos, né? Que nós estamos presos muitas vezes. Então é nessa missão Deus me deu muita experiência assim de pessoas sendo ganhas, né? E que pelo meu conhecimento, o que eu conhecia do Senhor era só Ele mesmo para fazer aquilo tudo. Então até hoje eu vejo assim que é só Ele que pode todas as coisas, né? E ali eu tive muitas experiências assim que se eu começar a contar aqui a gente vai ficar um tempão aqui, né? Eu lembro, compartilhar então, lembro que no início, quando eu fui para Cachoeira, eu acompanhava o Douglas, uma missão no grupo, ia eu, mais a Renata, mais outros irmãos, nós íamos todos no carro e nós saíamos de Cachoeira e aquilo trabalhou muito na minha vida porque eu já vinha de um conhecimento humano, natural, de como deveria ser a obra do Senhor e aquilo me chamava atenção porque do amor que nós precisamos ter para fazer a obra e a fidelidade. Não importa o número de pessoas que estejam no grupo, não importa
se qualquer coisa natural que a gente precise para nos amparar, para ir lá, sair das nossas casas, para ir lá levar a palavra, né? A gente saía da cidade, ia no interior levar a palavra, e quando nós chegávamos lá não tinha ninguém, às vezes tinha um só, e ainda aquele senhor era surdo. E a gente fazia o grupo normalmente e compartilhava a palavra, e ele também, ele sempre estava lá, e às vezes vinha alguma outra família, e depois daquele grupo ainda tinha outro grupo, então nós ficávamos a noite inteira fazendo o grupo, e aquilo sempre mexeu muito comigo, porque quantas vezes nós colocamos barreiras para fazer a obra, né? E nós impomos horários e não estamos totalmente disponíveis para Cristo nos usar quando Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quiser. Nós sempre estamos disponíveis se aquilo for de conformidade com a nossa vontade, como o irmão estava falando, que muitas vezes aquilo é confortável para nós, mas não agrada a Deus. Então nós precisamos rever esses pontos e precisamos ser fiéis em tudo, né? Se aquele grupo tem uma pessoa, vamos estar dando atenção para aquela uma pessoa que veio. Vamos estar ali buscando o Senhor e fazendo com fidelidade, porque é Deus que faz a obra, né? É Deus que completa todas as coisas. Então nós ficamos por aqui e nós agradecemos a presença do irmão que veio aqui compartilhar conosco. Se o irmão tem alguma palavra final ou alguma palavra para passar para nós? O Senhor me tocou da gente ler essa palavra aqui de Atos 2:42. Amém? Porque na verdade nós somos um corpo, né? E o que está acontecendo comigo, talvez a experiência não seja a mesma que aconteceu comigo com outros, mas o importante é que Deus quer usar todos, né? Porque nós somos um corpo, não? Um corpo não pode funcionar só um membro, mas todos funcionam juntos, né? Versículo 42 diz assim, de Atos 2, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu sinto que a gente precisa perseverar não somente na leitura, na busca, mas na aplicação de tudo aquilo que Deus está nos dando, né? Naquilo que o Senhor está revelando para nós, né? Às vezes, aos olhos naturais, a gente olha assim e tem vontade de retroceder, né? De coisas que acontecem, que ali onde a irmã compartilhou dos grupos uma vez, a gente estava fazendo um grupo numa casa e a casa ficou com quase 30 pessoas, eu fiquei muito contente com aquilo, eu digo, Deus está rompendo. De repente um homem apedrejou o carro e eu tocando violão, na hora assim eu ia parar com tudo, digo, meu Deus, e Deus disse, continua, né? E Deus traz provas pra gente, né? Mas essas provas é para que a gente cada vez mais permita Ele agir através de nós. Amém? Amém. Amém. Então nós ficamos por aqui, estamos encerrando nosso Janela do Céu desta semana, que Cristo possa estar abençoando a sua vida e você venha estar se dispondo todos os dias, comendo da palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.